Fala aí, torcedor do canal Complexo Vascaíno. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal Complexo Vascaíno. Eu sou o Fábio, falando sobre Vasco todos os dias. O vídeo de hoje está bem legal. Vou fazer uma mini comemoração aqui com vocês e um agradecimento também, porque o canal conseguiu chegar a 500 inscritos. Eu não esperava que isso iria acontecer tão cedo. O canal tem aí mais ou menos 2 meses e meio, e conseguimos alcançar essa meta. Então, cara, são números que, pra mim, que sou novo no YouTube, são números, cara, muito grandes, cara. É muito difícil alcançar 500 inscritos. É muito difícil ter essa perseverança de gravar todos os dias. Muitas vezes as coisas não saem da maneira que a gente quer, sabe? Então, os bastidores são complicados. Então, cara, fico muito feliz e hoje é só agradecimento a todos vocês. Inclusive, vou trazer uma peça que eu tenho aqui na minha coleção um pouco interessante, nos dias atuais do Vascaíno. Já vou mostrar para vocês, em agradecimento a esses 500 inscritos. Então, você que é inscrito do canal, cara, muito obrigado, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Barbieri, né? A gente vai falar sobre 777 e mais algumas coisas. Então, vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Vou trazer algo interessante que eu tenho aqui na minha coleção, que é o seguinte: eu tenho um amigo muito especial que conhece uma pessoa que trabalha dentro do Vasco. E essa pessoa conseguiu me dar uma camisa autografada. Aí vocês devem estar pensando, pô, maneiro, de quem será que é o autógrafo? Galera, é o seguinte, deixa eu abrir aqui a camisa para mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês conseguem ver? Aqui, ó. Para Fábio, com carinho, Germán Cano, 14. Interessante, né? Vou ver se eu trago uma foto que eu tenho também, não sei se eu vou achar, onde ele mostrando a camisa e tal. Eu juro pra vocês, cara, na época que eu recebi essa camisa, eu fiquei feliz demais, cara. Apesar do Vasco estar vivendo um momento difícil ali de Série B, né? Vamos dizer assim. O Germán Cano era um cara especial, a gente gostava, o Vasco não gostava, independente do que tenha acontecido. A gente gostava do Chapolin da Colina, né? Vamos dizer assim. Mas aí que tá, eu ganhei essa camisa, aí já tava no final da temporada, o Vasco não tinha conseguido subir pra Série A. Aí começaram a sair algumas especulações. E eu pensando, cara, eu vou enquadrar essa camisa. Essa camisa aqui é da hora. É uma camisa oficial de jogo, cara. Essa camisa, se eu não me engano, é mais cara. Ela custa mais do que uma camisa simples de torcedor. E, pô, com o autógrafo do cara. Aí começaram a sair umas especulações e eu torcendo. Cara, Germán Cano tem que ir pra São Paulo. Vai jogar em São Paulo, volta pra Argentina. Porque aí eu vou poder enquadrar de boa, não vou ter nada contra o cara. Aí, mano, no final das contas ele fechou com quem? Fechou com o Fluminense. E, cara, ele tá jogando muito bem lá, já virou ídolo, né, da torcida tricolor. Ele já fez mais pelo Fluminense do que ele fez pelo Vasco. Então tá aí, eu tô guardando ela com muito carinho, mas de coração mesmo. Eu não tenho vontade de enquadrar ela, eu não tenho vontade de expor ela, mas tá aí, tá guardada, camisa do Germán Cano autografada, especialmente pra mim, com dedicatória. Mas é isso, fica aí o questionamento, eu trago esse conteúdo, vamos dizer, um pouco engraçado pra vocês, em comemoração aos 500 inscritos aqui do canal. Tranquilo? Vamos falar de Vasco agora? Vambora! Galera, é o seguinte, o Barbieri, após o jogo contra o Santos, fez uma entrevista, né, e deu umas declarações um pouco polêmicas. Muito torcedor ficou bolado, ele não pode falar esse tipo de coisa. Que é o seguinte, ele citou em determinado momento da entrevista que o Santos está acostumado a disputar a Série A. Meio ali, né, que ele estava explicando como é que era jogar contra o Santos, e que o Vasco, infelizmente, oscila nesses últimos anos. No meu ponto de vista, cara, eu acho que ele falou óbvio. Mas existem coisas óbvias na vida que a gente não pode falar. É melhor a gente guardar pra gente. Ainda mais quando você trabalha num clube tão grande como o Vasco, onde qualquer ar que você solta gera uma polêmica muito grande. E logo após essa entrevista, cara, muitos torcedores bolados com ele no Twitter. Ele não pode falar esse tipo de coisa, ele tá menosprezando o nosso time. E, cara, eu não discordo. Falando agora sobre os 500 inscritos aqui do canal, nesse período que eu tô fazendo vídeo pra vocês, eu tenho evoluído como torcedor também. Eu tô tentando enxergar de uma maneira mais justa como as coisas funcionam. No começo do canal, eu li alguns comentários que eu ficava assim, pô, como é que o torcedor vascaíno tá falando isso, cara? Tá escrevendo isso, sabe? Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que, cara, independente do que o torcedor vascaíno fale, ele tá com razão. Porque o seguinte motivo: o Vasco caiu 4 vezes para a Série B, cara, no Campeonato Brasileiro. Vários vexames em clássicos, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, a gente ser eliminado muito cedo. Cara, como eu vou pedir calma, como eu vou pedir paciência, como eu vou pedir para um torcedor vascaíno não escrever, não demonstrar o ódio que ele está sentindo, a raiva que ele está sentindo? Eu não tenho direito algum
Eu não posso chegar aqui pra vocês e gravar um vídeo falando, não torçam assim, torçam dessa maneira, sabe? Então, cara, os torcedores ali que descascaram o Barbieri estão com razão. O Barbieri não tinha que ter falado aquilo. E mais, antes dele vir para o Vasco, ele sabia a situação que o Vasco estava vivendo. Ele sabia do passado do nosso time, ele sabia que a gente estava num processo de reconstrução. Caso ele não quisesse isso, era só ele chegar para o Paulo Brax e falar, Paulo Brax, cara, eu não vou para o Vasco porque é uma situação muito complicada. Trabalhar no Vasco hoje é muito difícil. E tá tudo bem. Então eu acho que ele falhou, e aí hoje ele veio a dar uma entrevista rápida, né? Ele só deu uma palhinha na Vasco TV pedindo desculpas por essa declaração. Não sei se veio por parte dele ou se algum dirigente ali de dentro do Vasco pressionou para ele pedir essas desculpas, né? Ele falou que se equivocou, que ele ficou muito amargurado, que ele ficou incomodado com essa situação. Então tá aí, Barbieri veio à tona. Não acho que ele tenha feito por maldade, mas é o que eu falei. Esse tipo de coisa, cara, quando você trabalha num time tão grande como o Vasco, você tem que pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar alguma coisa. Ainda mais ele que é tão técnico, né, nas entrevistas que ele dá após partidas ou entrevista coletiva durante a semana. Então, cara, foi uma falha do Barbieri e o torcedor que descascou em cima dele tem total razão. Aí eu entro no seguinte ponto também. Eu sinto falta, eu vi até um torcedor escrevendo isso, sinto falta de alguém que sentiu o peso de jogar no Vasco, alguém que foi grande no Vasco, trabalhando ali dentro, sabe, com o Paulo Brax, com o Barbieri. Aí tem o Abel Braga, né, que até jogou no Vasco lá atrás, mas, cara, nos últimos anos o Barbieri, ele, vamos dizer assim, ele teve muito mais sucesso no Fluminense, ele teve muito mais sucesso no Internacional. Talvez o Vasco hoje precise de alguém. Todo mundo sabe que o Nenê vai voltar pro Vasco no ano que vem, ele vai trabalhar em algum setor, a gente não sabe ainda direito, mas talvez o Nenê seja essa pessoa, sabe? O Nenê, apesar de não ter ganhado grandes títulos com o Vasco, é alguém que absorveu muito do que a torcida queria, absorveu muito o carinho da torcida. Em todos os lugares que o Vasco ia jogar, o Nenê estava sempre ali, falando com o torcedor, abraçando o torcedor. Então espero que seja o que a mais no ano que vem, a volta do Nenê, né, para o Vasco, trabalhando ali dentro, nos bastidores, vamos dizer assim, que eu acho que o Vasco está precisando disso. Talvez isso que aconteceu com o Barbieri seja essa falta, sabe? De alguém falar, o Vasco é assim, cara. Você é um profissional muito bom, você é um profissional qualificado, independente de qual seja, Paulo Brax, Barbieri, mas tem que ter alguém ali para falar, o Vasco é isso, cara. O Vasco é isso. Eu acho que às vezes falta esse tipo de coisa. E uma coisa que se eu pudesse falar, dar uma dica para os diretores do Vasco, Paulo Brax, Abel Braga, cara, quando você contratar alguém, tem que existir uma planilha, tem que mostrar o que é Vasco. Todo mundo sabe o que é Vasco, mas mostrar a história, o que o Vasco foi lá atrás, mostrar o sofrimento do torcedor, o torcedor que acompanha, lota estádio, bota 70 mil no Maracanã para empatar com a Chapecoense. Vocês se lembram desse jogo? Na última rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro de 2017, acho que teve show da Lecha, teve vários shows no Maracanã. Cara, a gente botou 70 mil para assistir Vasco e Chapecoense que não valia nada, sabe? Não um torcedor fanático, um torcedor que tá querendo, ele quer, mas às vezes, cara, os próprios profissionais que trabalham dentro do clube deixam a desejar. Eu falo muito isso, cara, o jogo que ficou marcado na minha cabeça foi esse último Vasco e Curitiba, sabe? Cara, o primeiro tempo do time, cara, faltou intensidade demais, cara. Você pode faltar com técnica, mas não pode faltar com vontade. Faltou naquele jogo, sabe? Então é mais ou menos isso, rapaziada. Deixa eu partir pro próximo assunto aqui, que agora é falando sobre o jogador, né? Saiu uma notícia do portal Atenção Vascaínos, né, que é um canal também no YouTube, dizendo o seguinte, que o Vasco já possui negociações avançadas com um volante e com um atacante de lado. O Vasco vai trazer jogadores cujo contrato se encerra no meio do ano, pagando apenas salário. Primeira observação que a gente faz, que se isso realmente for verdade, o Vasco está querendo tapar os buracos mais críticos do nosso time. De ponta, acredito que seja um ponta esquerda, Alex Teixeira, cara, pelo amor de Deus, muito fraco, não tem jogado bem, a verdade é essa. É um ponto fraquíssimo do nosso time hoje, então espero que seja um ponto à esquerda. E um volante ali, você pode estar pensando, o Vasco tem que trazer um camisa 10. Cara, eles vão priorizar o estilo de jogo atual do nosso time. O Vasco joga com uma trinca de volante, então provavelmente eles querem trazer algum volante que seja ofensivo, algum volante que consiga... O que o Vasco está precisando muito hoje, de alguém ali no meio campo que consiga passar da primeira linha. O Vasco não consegue passar da primeira linha pelo meio, só pelas laterais, e se resulta o quê? A dar balão na área, que a gente jogou 56 vezes a bola na área do Santos no último jogo, e a gente não conseguiu fazer gol. Então tá faltando aquele jogador ali no meio que infiltre, que entre. Muitos estão falando de Papo Gomes, do Sevilha, que inclusive jogou hoje a semifinal da Liga Europa, né? Entrou ali no finalzinho do jogo.
e é um jogador que o contrato dele termina agora no meio do ano. Aí entra aquilo que eu falei no canal ontem, vocês vão vendo que as coisas vão se batendo, sabe? Meus pensamentos vão se batendo. Porque eu tinha falado que como o Vasco só vai receber o aporte financeiro em setembro e a janela abre só em julho, no meu pensamento o Vasco não iria conseguir tirar um jogador de determinado time. O Vasco vai até conseguir pagar um salário muito bom, mas o Vasco não vai ter dinheiro em julho. Ou seja, o Vasco vai procurar aquele jogador que está livre no mercado, que o salário seja muito alto, vai trazer, e a partir de setembro, que vai ter o aporte, ele vai conseguir pagar o salário alto do jogador, seja de 1 milhão, 1 milhão e meio, sabe? Então tem jogadores aí interessantes livres no mercado, né? Hoje o Lucas Leiva, né, se eu não me engano, o Lucas Moura, aliás, do Tottenham, vai rescindir um contrato com o Tottenham agora no meio do ano, ou o contrato se encerra, não sei direito. A gente também tem o Rames Rodrigues, que está livre no mercado, não sei se seria uma boa, pelo tempo aí que não vem mostrando bom futebol. O próprio Papo Gomes, então tem o Cuéllar também, Cuéllar que a gente falou bastante aqui no canal. Então são diversos jogadores aí, mas o Vasco não vai conseguir tirar um jogador de um time. O Vasco vai pegar um jogador que está livre no mercado com um salário alto e a partir de setembro, quando vai receber o aporte financeiro, ter o dinheiro ali tranquilo para pagar o salário dos determinados jogadores, correto? Então vamos embora. Hoje saiu uma notícia também que a 777 comprou o Everton. Aliás, a 777 está em negociação para comprar o Everton da Inglaterra, um time aí tradicional do futebol inglês. E cara, minha preocupação é a seguinte: 777 está comprando diversos times, como vão se manter as prioridades, sabe? Será que eles comprando determinado time eles vão largar um pouquinho o outro, sabe? Então são dúvidas que a gente vai ter durante bastante tempo. Só o tempo irá tirar essas nossas dúvidas em relação a 777 intencionadas ao Vasco. Só o tempo vai mostrar o que realmente eles querem fazer com o nosso time. Porque uma coisa é falar, mas eu quero ver concreto, quero ver coisas ali, ó, time positivo, a gente ganhando campeonatos. Então tá aí, 777 se expandindo no mercado mundial, comprando, provavelmente negociando para comprar mais um time muito forte, né? O Everton é um time bem tradicional na Inglaterra. Então, outro ponto aqui, cara, muito legal que saiu hoje, e bate com o que eu falei ontem também do poder da nossa torcida. A média de torcida visitante, até agora no Campeonato Brasileiro da Série A 2023, é o Flamengo em primeiro lugar com 3.200 torcedores, em segundo o Palmeiras com 2.330 torcedores, e em terceiro está o nosso time, o Vasco, com 2.279. Ou seja, a nossa torcida, cara, ficou muito claro no jogo contra o Curitiba. A torcida visitante lá no Couto Pereira são 3 anéis, e cara, o Vasco votou os 3 anéis ali do espaço que foi reservado para a nossa torcida. É impressionante o poder, lá no Sul, é impressionante o poder, a capacidade da nossa torcida, cara, de mover massas. Em Minas, que é mais perto aqui do Rio de Janeiro, né, querendo ou não, mas cara, tem muito vascaíno mineiro. E a gente lotou lá o espaço no Mineirão contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Então, cara, a nossa torcida é muito forte, é o que eu falo sempre, falta um empurrão, cara. Aquele negócio que eu falei lá atrás, de quando chegar alguém no Vasco, tem que ter uma planilha mostrando o que é o Vasco, as conquistas nossas, a nossa história. E, cara, tem que mostrar pra eles isso, ó. A nossa torcida é muito forte, cara. A nossa torcida é muito grande, a nossa torcida quer ser, tá com sede, sabe? O torcedor vascaíno tá com sede, é aquela frase padrão. É um gigante adormecido, cara. É um gigante adormecido. Então, cara, 777 tem que gastar o que tiver, tem que dar o up, tem que dar o empurrão para a máquina começar a girar. E aí depois que a gente conseguir mover, a gente tem um time principal, a gente tem uma base de trabalho, aí, cara, o resto deixa com a gente, que a gente vai carregando o time nas costas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar bastante títulos caso isso ocorra, e eu espero que isso aconteça o mais cedo possível. Então, galera, eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Obrigado pelos 500 inscritos. E eu vou fazer o pedido agora, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e escreva aí na barra de comentários se você discorda ou concorda de alguma coisa que eu falei. Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço. Amanhã tem mais um vídeo. É nóis, galera. Tá um friozinho aqui no Rio de Janeiro, né? Tá bravo. Valeu. Tamo junto.